Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam inativos nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus pecados antigos, ou dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão, pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós louvamos, nós bendizemos e nós exaltamos o Teu nome, Senhor. Damos graça porque estamos na Tua presença, Senhor, porque nós estamos aqui cultuando ao Senhor, oferecendo a Ti o nosso louvor, mas também estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor, de maneira que, Pai, o Senhor venha essa noite, de fato, ao nosso encontro e o Senhor possa falar ao nosso coração no nome de Jesus. Pai, tome cada pessoa que está aqui, tome aqueles irmãos que estão acompanhando, Senhor, meu Deus, Pai, a ministração pelas redes sociais, as pessoas que estão acompanhando, mesmo que não sejam irmãos, mas também estão acompanhando a ministração pelas redes sociais, que o Senhor os abençoe onde quer que estejam no nome do Senhor Jesus, Pai, e que esse tempo que nós tiraremos aqui agora, Senhor, seja um tempo de edificação, seja um tempo de bênção, seja um tempo, Senhor, meu Deus, também, se necessário for, para um puxão de orelha nas nossas vidas, Pai, mas o que nós queremos de fato é que o Senhor fale ao nosso coração, em o nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Queridos, eu chamo a atenção de vocês mais uma vez para a importância desse texto, irmãos. Ele é de uma simplicidade assim, quase que assustadora, né? Mas ao mesmo tempo é de uma importância, querido, a compreensão disso aqui, a perceber aquilo que o apóstolo tinha em mente ao escrever esse texto, é fundamental para a nossa vida, irmãos. Toda a preocupação do apóstolo aqui tem a ver com essa certeza de salvação. Ele queria que os seus ouvintes tivessem plena certeza de que eram salvos. E isso se dá por causa dos problemas que serão tratados, né? E eram os problemas que envolvia essa igreja. Essa igreja estava sendo atacada por falsos mestres, estava sendo invadida por falsos mestres. Quando eu digo atacada, irmão, não é que alguém está agredindo a igreja, é alguém que está entrando na igreja com um ensino totalmente distorcido, equivocado, e que se aqueles irmãos dessem ouvidos àqueles ensinos, eles poderiam se afastar do Senhor. Então, nesse sentido que eles estão atacando, entendeu? Eles entram na igreja, se fingem de irmãos, proclamam como se estivessem falando a verdade, mas no coração há um desejo de afastar aqueles irmãos do Senhor, de tirar aqueles irmãos do caminho do Senhor. São pessoas, nós vamos ler no capítulo 3, que estão ou foram frustradas na sua fé. Um dia eles acreditaram na Bíblia, na palavra de Deus, na vinda do Senhor Jesus Cristo, mas hoje eles não acreditam mais, entendeu? E eles estão dentro da igreja dizendo que esse negócio de aguardar uma segunda vinda de Cristo, isso é balela, isso não existe. Porque desde o princípio do mundo que se fala nisso e ele nunca veio. Então, é nesse sentido que essa igreja está sendo atacada. E não é diferente, irmãos, hoje. Essa é uma realidade que a igreja, ao longo da sua história, sofreu, entende? Em todas as épocas da história da igreja, ela foi atacada dessa forma. Hereges, falsos mestres, falsos profetas, que se levantam dizendo: o Senhor me disse, o Senhor me revelou, e aí apontam um caminho estranho ao caminho das Escrituras, fazendo com que as pessoas se afastem do Senhor, entende? Então, o apóstolo tem uma preocupação, e é a mesma preocupação. Na verdade, vocês sabem disso, muito antes de pregar essa carta, eu tenho falado disso, querido, assim, de uma forma quase que enjoativa. Eu falo demais disso. Sonde o seu coração, veja como é que você está no Senhor. Olhe para a palavra. Quem tem acompanhado os nossos estudos em Romanos sabe disso, né? Também em Romanos, nós estamos estudando um capítulo, o 5, nós vamos estudar o capítulo 6, o 7 e o 8.
todos esses 4 capítulos têm um único propósito, querido, é dar ciência àqueles irmãos de que eles são salvos, dar certeza de salvação. Isso é muito importante para a nossa caminhada, e vocês vão perceber no texto que nós estamos estudando, tá bom? Então, deixa eu fazer aqui uma pequena recapitulação a respeito desse texto. Nós começamos ministrando no versículo 10, porque ele é praticamente uma repetição. Eu vou abrir o texto novamente, vou ler só o 10 agora. Ele é uma repetição dos versículos 5 até o 7, né? Nos 5 ao 7, Pedro diz assim, olha, por causa disso, por causa daquilo que Deus fez por vocês, né? Concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm à virtude. À virtude vocês acrescentam o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, à perseverança a piedade, à piedade a fraternidade, e à fraternidade você deve acrescentar o amor. Quando Pedro diz aqui no versículo 10, por isso, por causa dessas coisas, né, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. O que é fazendo assim, irmãos? É acrescentando a fé, entendeu? A virtude, o conhecimento, o domínio próprio, é isso, fazendo isso. É vivendo essas qualidades, é desenvolvendo essas qualidades, vocês não tropeçarão jamais. Entendeu? Vocês estão confirmando a eleição e a vocação de vocês. Em outras palavras, se vocês fazem essas coisas, isso dará segurança a vocês de que vocês são salvos. Tá? É essa a ideia do versículo 10 aqui. Deixa eu voltar para o meu texto. Isso. Então, a questão é, ele quer que nós tenhamos certeza da nossa eleição. Mas a pergunta que nós fizemos aqui, olha, eu não vou pregar, eu só vou fazer uma recapitulação, tá? Como eu posso ter certeza de que eu fui eleito, de que eu sou um escolhido de Deus? Né? E, queridos, e a resposta de Pedro para essa pergunta é, se vocês estão praticando essas virtudes, então vocês são e terão condições de saber que são um povo escolhido, um povo eleito, entendeu? Essa é a questão. Nós tratamos disso. Agora, veja, nós lidamos aqui com algumas perguntas que eu só vou refazer, isso está na ministração, na última ministração que eu fiz aqui em 2 Pedro, tá bom? Será que todos os cristãos deveriam ter essa certeza de salvação? Ou certeza de salvação é apenas para alguns privilegiados, entendeu? Isso pode ser pensado da seguinte forma, bom, talvez o apóstolo tenha essa certeza, né? Talvez os pastores tenham essa certeza. É isso que Pedro quer comunicar? De maneira alguma, querido. Isso é muito fácil de responder, na verdade. É só você observar para quem Pedro está escrevendo, ou para quem Paulo escreveu, ou João, ou qualquer outro autor do Novo Testamento. Escreveram para pessoas simples. A maioria das pessoas que compunham a igreja naquela época eram escravas. Gente pobre mesmo, entendeu? Gente sem muito conhecimento, gente ignorante, gente do mato, entendeu? Gente sem instrução nenhuma. Eram essas as pessoas, a maior parte do público a quem esses apóstolos escreveram. E ele está dizendo para essas pessoas, tenham certeza da salvação. Essa certeza é para todos aqueles que Cristo chamou, tá? Bom, isso eu estou apenas recapitulando, tá bom? Quando a gente fala de certeza, irmãos, existem alguns entraves com relação a isso, entendeu? Existem algumas objeções em relação a isso. Eu falei aqui que Lloyd Jones cita alguma dessas objeções. E olha só, primeiro, são objeções ao fato da certeza de salvação. A ideia do apóstolo é que nós tenhamos essa certeza, mas a gente sabe que há pessoas que questionam isso. Por quê? Muitos dirão que não devemos falar dessa maneira a respeito da nossa segurança de salvação, né, da nossa eleição. Por que as pessoas dizem isso? Por causa da maneira leviana que muitos falam dessas expressões. Eu disse a vocês, né, eu tenho dito isto aqui há muito tempo, há pessoas que batem no peito, dizem que são salvas, mas você olha para a vida dela, para a maneira como ela está conduzindo a sua vida, e você não consegue conciliar o discurso dela
com o seu comportamento, com as suas atitudes, entendeu? Então isso faz com que as pessoas questionem se de fato nós podemos ter certeza de salvação. Uma segunda objeção, querido, é que muitos vão dizer que é presunção ter esse tipo de certeza. A questão é, como pode alguém que vive num mundo pecaminoso como este, que nós vivemos, no caso, né, cercado de pessoas pecaminosas, e como se isso não bastasse, como pode alguém em quem o pecado ainda habita ter certeza de salvação? Bom, essas pessoas perguntam, não estaríamos menosprezando a soberania de Deus se disséssemos que sabemos que os nossos pecados estão perdoados e que temos a vida eterna? Irmãos, a resposta seria sim para essa pergunta, se o Novo Testamento não ensinasse isso constantemente, entendeu? Esse, eu diria a vocês, é um dos assuntos mais repetitivos do Novo Testamento, essa certeza de salvação, essa insistência dos apóstolos em que aqueles que caminham com o Senhor tenham certeza, tenham garantia. Veja, Paulo escreveu 4 capítulos em Romanos, na carta que é o suprassumo da teologia da salvação, ele escreveu 4 capítulos para que nós tivéssemos essa certeza. Então, é do interesse de Deus, é do interesse dos apóstolos que nós tenhamos. Não é presunção, irmãos. Não é presunção. Presunção é você bater no peito e dizer que está salvo, e aí a gente olha para a sua vida e você está vivendo na prática do pecado. Aí não é nem presunção, isso já é idiotice mesmo, tá? A terceira questão aqui é a seguinte: muitos dirão que não se pode fazer esse tipo de afirmação enquanto não formos perfeitos. Eu não vou me ater a isso aqui, querido, porque perfeição nesse mundo é uma coisa que não existe. Nenhum de nós alcançará a perfeição nesse mundo. Então, se só houvesse certeza de salvação, com a condição de que nós alcançássemos a perfeição, então nenhum de nós poderíamos ter tal certeza. Eu tenho muitos textos aqui, eu não vou citá-los porque não é a minha intenção. Essa ministração está gravada, se você quiser ouvir depois, vá lá, tá bom? Essas são as objeções. Agora, ainda recapitulando, vamos ver o porquê precisamos ter certeza de salvação. A intenção de Pedro é que nós tenhamos certeza. Agora vamos ver o porquê disso. Primeira coisa, irmãos, porque Deus oferece tal segurança. Ou seja, porque ela é ensinada na palavra de Deus. Eu li aqui na última pregação uma série de textos, João 3:36, João 5:24, João 10:27, Romanos 5:10, 1 João 5:11 até o 13, Romanos 8:38, 39, 2 Timóteo 4:8, todos esses textos falam dessa certeza de salvação, irmãos. Entende? Esse é um ensino repetitivo, já disse a vocês, muito repetitivo na palavra, a ideia de que nós devemos ter certeza de salvação, tá? O segundo motivo, porque se nós não tivermos certeza da nossa salvação e da nossa eleição, nós seremos cristãos incompletos, queridos, incompletos. Olha, irmãos, esse é um assunto bem delicado. Eu sinto vontade de pregar de novo sobre isso, porque é algo assim que eu já venho falando há algum tempo com a igreja, às vezes com os irmãos na célula. Se eu não tenho certeza de salvação, irmãos, como é que eu posso anunciar o evangelho? Entende? Se nem eu sei da minha salvação, então como é que eu posso falar de salvação para outras pessoas? É muito importante, querido, para que eu possa comunicar com autoridade o evangelho, o fato de eu ter certeza. Não pense, querido, que é humildade essa coisa de dizer, eu não sei, Deus é que sabe se eu sou salvo ou não. Irmãos, isso nunca foi humildade, isso é ignorância pura da Bíblia, entendeu? Essa coisa, tem gente que pinta isso como se fosse uma coisa humilde demais. Eu sou um cara humilde, eu não sei se eu sou. Eu estou tentando aqui, eu estou me esforçando para ver se eu consigo. Bom, se você está se esforçando, querido, é porque você nunca compreendeu o evangelho, entendeu? Não é, irmãos, veja, se eu não tenho certeza de salvação, como é que eu vou comunicar isso às pessoas, querido? Terceiro, por que eu devo ter certeza? Porque ter certeza da nossa salvação e eleição faz de nós melhores testemunhas de Cristo. Irmãos, é lógico. Uma coisa, querido, é eu falar com convicção, com autoridade.
falando de céu e inferno como quem de fato crê nisso, falando de salvação como quem de fato é salvo, entendeu? E as pessoas, quando nos ouvem, elas podem até não crer. Eu lembro de uma história, irmãos, muito interessante contada a respeito de George Whitefield. Na Inglaterra havia um cara ateu muito conhecido, né? Ele era ateu e ele era famoso na cidade. E um dia, Whitefield estava pregando numa região lá de Londres, e as pessoas se dirigindo para aquele local, de repente alguém cruzou com esse ateu no meio do caminho. E ele para o cidadão e diz assim: mas você vai ouvir o pregador, você não crê nisso? Ele diz: é verdade, eu não creio, mas ele crê. Entende? Veja, a convicção daquele homem, de Whitefield, era tão forte que era capaz de atrair uma pessoa que não cria no Evangelho para ouvi-lo pregar o Evangelho. Por quê? Porque ele crê realmente. É muito importante, irmãos, que nós tenhamos essa convicção, tá? Bom, e como é possível, querido, ter certeza de salvação, da nossa salvação? Bom, olha só, eu tratei disso aqui na última vez que eu preguei, então eu vou fazer uma recapitulação um pouquinho mais elaborada para dar sequência na nossa ministração. Como é possível ter certeza de salvação? Deixa eu perguntar uma coisa para você, querido. É lógico que a pergunta é retórica, mas você já pensou nisso? Eu já fiz essa pergunta 1 milhão de vezes. Se por acaso você morresse hoje, para onde você iria? Raramente, em toda a minha caminhada cristã, eu encontrei alguém que dissesse na lata, na bucha: pastor, eu vou para o céu, pastor. Não sei, mas eu vou para o céu, não sei como, mas eu vou para o céu. Há tanta convicção. Não, sabe o que eu ouço, querido? Ah, pastor, eu não sei não, pastor, mas eu acho que se eu morresse hoje, eu acho que eu não ia para o céu, não. É isso que eu ouço o tempo todo, entendeu? Eu tenho ouvido isso demais, irmãos. Eu tenho ouvido isso demais. Essa insegurança dos irmãos com respeito à salvação. Por que há tanta insegurança, querido? Eita garganta abençoada, meu Deus. Quando ela tiver grande, viu, Valéria? Quando ela tiver maiorzinho entendimento, eu vou mostrar as gravações para ela. Essa insegurança nossa, irmãos, essa incerteza que nós temos. Irmãos, eu me faço uma pergunta, porque o que mais eu prego nessa igreja é sobre salvação. Quase todas as ministrações que eu faço, eu tenho que dar um jeito de trazer isso para a questão da salvação. E eu tenho falado o tempo todo: salvação não é por obras, salvação é pela fé em Cristo. Não é por causa do teu esforço, não é por causa do teu sacrifício. A salvação é pelo sacrifício de Jesus Cristo. E a gente ensina, irmãos, e ensina, e às vezes a gente acaba se frustrando, né? Porque, pastor, eu não sei, pastor. Nós julgamos a nossa salvação pelos nossos sentimentos e não por aquilo que está escrito. É disso que eu vou tratar. Como é que é possível ter certeza de salvação, irmãos? Vou deixar aqui essa questão de autoexame para depois e vou direto para a resposta. A primeira maneira de ter certeza de salvação é através da fé objetiva nos fatos concernentes ao Senhor Jesus Cristo. O que eu estou querendo dizer, querido? É que eu não tenho que olhar para mim mesmo. Eu tenho que olhar para aquilo que está escrito na palavra de Deus, entende? Não, irmãos, enquanto eu estiver olhando para a minha própria vida, dificilmente eu vou ter certeza de salvação. Sabe por quê? Porque eu sempre vou estar errando, irmãos. Veja, se você espera a salvação para ser salvo, irmãos, você nunca vai ter certeza de salvação. Porque perfeição, querido, significa não pecar mais, entende? Não cometer mais pecado. E olha, e não é só fazer alguma coisa de errado, é não fazer nada de errado, é não dizer nada de errado e não pensar nada de errado. Isso é perfeição, irmãos. Não é só fazer alguma coisa. Então, se você espera que algum dia você alcance esse estágio aqui nessa terra, eu sinto muito por você.
você jamais vai desfrutar de certeza de salvação. Não dá, querido, entendeu? Não dá. Então não olhe para si mesmo, olhe para aquilo que está escrito, irmãos. Se quisermos nos assegurar da nossa salvação, da nossa eleição, nós precisamos olhar para o autor e salvador da nossa fé, Jesus Cristo, queridos. Tem que focar os olhos. Irmãos, eu tenho muitos textos, mas eu já citei isso aqui já anteriormente, e eu não vou citá-los, porque são muitos realmente os textos para citar aqui, tá? Repito, essa pregação está no YouTube, está no Facebook, tá bom? Então você dá uma olhadinha lá. Fé objetiva, irmãos, é você se apropriar daquilo que está escrito. Eu vou citar só um texto que é o meu preferido de todos. Aquele que não conheceu o pecado, está falando de Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Esse é um texto que fala da minha salvação. Deus pega o Senhor Jesus Cristo, coloca o meu pecado em Jesus Cristo, pune o meu pecado em Jesus Cristo, depois ele me veste com a justiça de Cristo. É por isso que eu sou salvo, irmãos. A justiça que me salva é uma justiça alheia, não é minha, não fui eu que produzi. Ela foi produzida por alguém no meu lugar. Não há salvação, queridos, sem essa expectativa. Não há salvação sem que a justiça de Jesus Cristo lhe seja atribuída. Porque se depender da tua própria justiça, sinto muito, meu querido, você está ferrado, entendeu? Literalmente ferrado. E para brincar um pouquinho, é só para brincar. Se depender da tua justiça, tu vai queimar lá no inferno. Porque ninguém pode produzir essa justiça. Esse é um ensino bíblico, tá bom? A segunda maneira de ter certeza de salvação é complementando a fé objetiva nos fatos concernentes a Jesus Cristo. O que é esse complementar aqui? Pedro diz, irmãos. Entende? Olha só. Por causa disso, concentrando, irmãos, pensa na palavra, irmãos, concentrar, reúne toda a tua capacidade, reúne toda a tua força, concentra todos os teus esforços, e com isso você vai acrescentar a fé, e aqui fé parece ser um termo que Pedro usa para descrever tudo que Deus fez por nós, entendeu? Então acrescente a fé que você tem, virtude. À virtude, você vai acrescentar o conhecimento. Ao conhecimento, você acrescenta o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. Eu tenho que aprender a lidar com esse negócio aqui. Acho que eu vou virar ele aqui. Ao domínio próprio, a perseverança, a piedade a fraternidade, e a fraternidade é o amor. Isso aqui é o complemento. Eu preciso não só crer naquilo que está escrito, mas eu preciso acrescentar essas virtudes ao que está escrito. Então eu posso descansar na certeza de salvação. Nós já falamos disso aqui, irmãos, em 2 pregações. Citei detalhadamente o que cada uma dessas características significa, entendeu? Ah, pastor, eu não lembro mais. Irmãos, olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Nós precisamos... Essas palavras aqui, irmãos, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor, são palavras que deveriam fazer parte da nossa rotina. São palavras que deveriam martelar na nossa mente o tempo todo, porque Pedro está dizendo que quando eu as pratico, quando há um desejo no meu coração de viver essa realidade descrita aqui, então eu posso ter certeza de salvação. É muito parecido aqui, que não vou falar daqui a pouco, né? É muito parecido com o fruto do Espírito, essas qualidades aqui, entendeu? É uma forma de eu saber que eu sou salvo, irmãos. Olha, eu sei que todos nós, queridos, já sabem do que eu vou falar aqui, mas nossas obras não têm poder para nos salvar, irmãos. Nós somos chamados a praticá-las por causa do Senhor Jesus Cristo, daquilo que Ele fez em nosso favor.
É porque nós somos salvos que nós devemos acrescentar a fé, a virtude, essa coisa toda. Não é produzir essas coisas esperando receber salvação, não. É porque você é salvo que você produz essas obras. E ao produzir essas obras, você pode desfrutar dessa certeza. Você está confirmando a sua vocação e a sua eleição. A intenção do apóstolo aqui, querido, ao enfatizar a prática dessas virtudes, era fazer com que aqueles irmãos não apenas soubessem que eles eram salvos, mas também dar a eles a certeza da salvação, pois conscientes e seguros quanto a isso, eles seriam um testemunho poderoso no mundo de trevas, tanto lá naquela época como hoje, querido. Mais ainda, irmãos, vivendo dessa maneira, eles estariam mais bem protegidos contra os falsos mestres e contra as doutrinas malignas que estavam invadindo aquela igreja. Olha, queridos, nós estamos vivendo assim dias muito estranhos. Se há uma vantagem ou se há algum benefício espiritual nessa pandemia, é que boa parte dos falsos mestres se calaram, entendeu? Ninguém mais está profetizando. Sabe, a gente ouvia muito, muito. Tá vindo uma onda de avivamento no Brasil que vai varrer o Brasil. O avivamento está chegando. Eu estou ouvindo o som de avivamento. Esses mestres silenciaram, irmãos. Silenciaram. Se você trouxer uma oferta assim, Deus vai te dar 100 vezes mais. Irmãos, esses pregadores, você quase não ouve mais falar deles. Eles estão calados, entendeu? Teologia da prosperidade numa época como essa aqui não faz sentido, então eles estão calados. É interessante isso, sabe? É curioso, na verdade, como Deus vem fazendo. O que importa para a igreja, irmãos, num tempo como esse, é você ter certeza da sua salvação. Queridos, se você viver sobressaltado com medo da morte o tempo todo, se você viver angustiado o tempo todo, é incrível, né? Eu brinco, mas é uma brincadeira que deixou de ser brincadeira, né? Porque a gente está num ambiente fechado. Se de repente alguém dá uma tossida aqui, já fica todo mundo assim meio que assustado, né? Ficou uma coisa assim quase que doentia, irmãos, isso. Medo. Nós estamos vivendo uma época de medo numa dimensão, querido, quase nunca visto. Pelo menos eu nunca presenciei nada parecido. Então, numa hora como essa, irmãos, a mensagem que mais faz sentido é eu saber, querido, que o Covid, ou a Covid, sei lá como eu chamo isso, pode até me pegar e ela pode até tirar a minha vida, mas isso não muda nada, querido. Na verdade, o que a doença pode fazer é dar um empurrãozinho para que eu chegue à presença do meu Senhor, do meu Salvador. É isso. Pastor, o senhor não tem medo? Irmãos, medo não, eu só não sou irresponsável, entendeu? Olha, eu usei máscara até agora. Por quê? Porque minha esposa contraiu a Covid. Eu convivi com ela esse tempo todinho, ela não usou máscara em casa, eu não usei, minhas meninas não usaram máscara. Mas ninguém deu sintoma, ninguém apareceu com sintoma, só minha esposa. Eu não tive um único sintoma de Covid. Já tem 20 dias já isso. Entende? Então eu não veio de máscara por causa de mim. Eu veio por causa de vocês, na verdade. A intenção é não... O pessoal sabe, o pastor estava com a esposa doente, vem para a igreja. Então eu venho de máscara, entendeu? Para que não haja essa preocupação. Agora, eu não vou pregar. Irmãos, se vocês me virem pregando de máscara, pode me internar, que eu estou com algum parafuso a menos, porque eu não dou conta. Eu vejo no YouTube o pessoal pregando de máscara, eu não sei como é que consegue, irmãos. Não dou conta não, querido. Se for para pregar de máscara, eu escalo os irmãos, vou assistir o culto lá em casa, mas só venho para pregar se eu puder pregar assim, livremente, tá bom? Então, voltando aqui, querido. Todo o texto, preocupação do apóstolo, é lógico que lá o problema era diferente de hoje, tá? Era um problema iminente, a igreja estava sendo infestada por falsos mestres, eles estavam ameaçando a saúde espiritual da igreja, e Pedro, primeira coisa que ele escreve é tentando dar à igreja essa certeza de salvação. Isso é muito importante, irmãos. Olha,
não há como viver a vida cristã e produzir aquilo que nós somos chamados para produzir, viver aquilo que nós somos chamados para viver, sem que haja em nós essa certeza de salvação. É muito importante, querido. Tá bom? Então, para ter certeza de salvação, eu preciso me ater ao que está escrito a respeito disso. A gente chama isso de fé objetiva, entendeu? É pegar o texto e ver o que a Bíblia fala sobre salvação, sobre certeza de salvação. Há muitos textos. Eu citei aqui para vocês quase uns 10 textos, irmãos, e é só alguns, tem muitos, mas a outra maneira é não só me ater a essa fé objetiva, porque eu até conheço, eu até creio nisso, mas aí eu entro numa crise, eu adoeço, sei lá, eu entro numa crise financeira, esse negócio se prolonga, e daqui a pouco, querido, porque eu tenho só a fé objetiva, daqui a pouco eu começo a vacilar na minha fé. Daqui a pouco eu começo a olhar para os meus sentimentos, entendeu? E aí eu vou começar a questionar. Aí Pedro diz, não, acrescente a essa fé objetiva essas virtudes, porque esse é o casamento perfeito. Você tem não só o conhecimento, mas tem a prática desse conhecimento, entendeu? Aí você vai descansar na certeza de que você de fato é alguém salvo. Bom, dito isto, irmãos, me permita ler mais uma vez o texto para a gente seguir adiante aqui, porque é muito importante. Pena que o tempo já está se esgotando aqui, né? Porque estas qualidades, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas, essas qualidades, aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto e esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, jamais tropeçarão. E aí ele encerra esse pensamento no versículo 11, pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, queridos, andando aqui, esse texto que nós vamos estudar hoje, querido, ela traz mais motivos e razões pelas quais nós devemos concentrar tanto esforço para desenvolvermos essas virtudes, tá bom? A prática dessas virtudes, irmãos, ela é muito clara, o resultado que ela produz em nós é muito claro. Ela confirma a nossa vocação e a nossa eleição. Agora, antes de entrar especificamente nesse texto aqui, né, nesses motivos que nos levam a ter essa salvação, eu queria pincelar um princípio que aparece aqui, irmãos, que é muito interessante e que ele descreve, de certa forma, o que é a vida cristã. Olha só, o princípio é o seguinte: viva aquilo que você diz crer. O que nós temos aqui nessa orientação de Pedro traz embutido esse princípio: viva o que você crê. Você se diz cristão, então viva como um cristão. Você afirma que é filho de Deus, então viva como um filho de Deus. Você diz que crê na Bíblia como palavra de Deus. Se você faz isso, querido, então ame a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus. Você diz que acredita no poder da oração, então ore. Irmãos, é nesse sentido e é esse princípio que aparece aqui. Veja, eu estou só tirando um princípio aqui que eu acho muito curioso para a nossa vida, extraído desse texto, entendeu? Porque ele está falando de confirmar a salvação. E confirmar a salvação, querido, significa colocar em prática essas virtudes. Ah, Deus me amou, Deus me perdoou, Deus me escolheu, Deus me elegeu. É verdade? É. Então, querido, manifeste isso. Mas como é que eu manifesto isso? Virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Entende? Pedro nos diz nessa carta, querido, que Deus nos deu salvação. Pedro diz também que Deus nos deu todas as suas promessas e tudo que nós precisamos para viver a vida cristã. Diz mais ainda, ele afirma que nós somos participantes
da natureza divina. Porque tudo isso é verdade a nosso respeito, então devemos concentrar todo o nosso esforço para acrescentar a fé, e aí ele segue, entende? Porque Deus fez por nós, a, a sequência natural disso é que nós somos chamados a fazer alguma coisa. Esse princípio, irmãos. Olha, queridos, eu queria muito que nós entendêssemos isso. Não dá para dizer eu sou cristão, mas não há manifestação na tua vida de que você é um cristão. Cadê o comportamento cristão, irmãos? Cadê o amor pela palavra? Cadê a vida de oração, entendeu? Cadê o testemunho? Cadê o zelo? Entende? Irmãos, é muito importante, querido, é fundamental para a nossa vida. Essa coisa, irmãos, de crença apenas da boca para fora, querido, isso é muito fácil. Olha, o Brasil, eu não lembro mais quando foi que eu vi isso aqui, mas eu li uma época, querido, uma estatística a respeito da religiosidade no Brasil. 95% das pessoas no Brasil creem em Deus, creem em Jesus Cristo. É quase que a totalidade da nação, irmãos. Mas veja, é um tipo de crença que não é evidenciado, não é mostrado, entendeu? É uma crença intelectual. Ah, eu creio, mas continua fazendo tudo o que sempre fez, continua na prática do pecado, como se não houvesse nada de errado com isso. Esse tipo de crença, irmãos, não serve. Esse tipo de crença é um empecilho ao avanço do reino aqui nessa terra, entende? Bom, vamos voltar para o nosso texto? Olha, por que nós devemos nos esforçar para praticar essas virtudes, irmãos? Eu quero que você entenda uma coisa. Há aqui 3 motivos nesse texto pelos quais nós devemos nos esforçar para confirmar a nossa vocação e a nossa eleição. 3 motivos, tá bom? Então eu vou fazer isso em forma de pergunta para facilitar a compreensão de vocês. Por que nós devemos nos esforçar para praticar essas virtudes? Primeira resposta, porque a prática dessas virtudes não apenas confirmam nossa vocação e eleição, mas também produzem uma vida ativa e frutífera. É o texto que diz, olha o versículo 8. Porque estas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, isso aqui é uma palavrinha no grego para ociosos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro está dizendo que estas virtudes em nós não permitirão que nós sejamos ociosos nem infrutíferos. A pergunta é, né? Seria isso verdade a seu respeito? Irmãos, eu não sei como é que eu digo isso a vocês. Eu não sei como é que eu abro o entendimento de vocês para compreender isso. Ou a minha fé, ela é uma fé que produz obras, ou ela não é fé, irmãos. Eu quero que vocês entendam isso. Se a minha fé não me leva... Cadê o Velho? Você quer parar com tirar esse negócio aqui? Ou a minha fé, ela é uma fé que produz, ou ela não é fé de forma alguma, irmãos. Se eu creio, eu sou chamado a viver aquilo que eu creio, irmãos. A palavra grega que Pedro usa aqui, querido, para inativos, é uma palavra chamada argos. E ela aponta para uma vida ativa. Argos significa livre de labor, em lazer. Significa também preguiçoso. O texto, o dicionário Strong diz lá, preguiçoso, inútil, entendeu? É alguém que evita o trabalho que foi chamado para fazer. É o que significa essa palavra argos, inativos. O que Pedro está dizendo é o seguinte, olha, se estas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas,
elas não permitirão que vocês sejam livres de labor, ou seja, elas não deixarão que vocês vivam uma vida de lazer. Ah, eu vou curtir a vida. Ah, eu vou aproveitar a vida. Isso não tem nada a ver com cristianismo, irmãos, tá bom? Não nesse sentido em que essa frase é usada, entendeu? Essas qualidades em nós nos impedem, não estou, e antes que você pense alguma coisa que eu estou, irmãos, eu não estou dizendo que lazer é errado, que ter um momento de lazer seja errado, não, eu não estou pensando aqui naquela pessoa que trabalha e que tira férias uma vez por ano, aí de repente, vou aproveitar as férias, vou viajar, vou descansar um pouquinho, nada a ver, querido, isso é obrigatório, na verdade, quando tem dinheiro para poder viajar, quando não tem, fica em casa, mas o fato é que o fato é que a gente deve fazer isso, entendeu? Mas não é esse tipo de pessoa que se tem em mente aqui. Nós estamos falando de alguém cristão. Eu não sei se eu devo usar esse tipo de frase aqui, né? Mas é o cara que vive ocioso. Não faz nada, entendeu? Não se envolve com nada. Não produz nada, entendeu? Ele não ajuda em nada. É esse tipo de pessoa aqui. Essas qualidades, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, essas qualidades não permitirão que nós vivamos dessa maneira. Tá bom, querido? Elas também, veja, olha só, elas não permitirão que vocês sejam preguiçosos, ou seja, elas não permitirão que vocês evitem o trabalho que devem fazer. Se essas qualidades estiverem em nós, então haverá atividade, haverá obras sendo produzidas, entendeu, querido? É o que Pedro está dizendo. Bom, irmãos, olha só, eu pergunto a vocês, como cristãos, será que nós somos ativos? Será que nós fazemos o que nós sabemos que devemos fazer? São algumas provocações, na verdade, a você que está aqui, a você que está acompanhando pela internet. Você que sabe o que deve evangelizar. Será que você está evangelizando? Você sabe que precisa orar, mas tem cultivado uma vida de oração? Você sabe que deve ler a Bíblia todos os dias, mas será que tem feito isso? Você sabe que deve viver em santidade, mas existe santidade em sua vida? Você sabe que deve frequentar a igreja, ser fiel ao Senhor com as suas finanças. Você sabe que deve viver uma vida consagrada ao Senhor, mas você está fazendo isso. Essas virtudes em nós nos levam a isso, querido. É por isso que quando nós produzimos essas virtudes, há certeza de salvação, irmãos. Entende? O cara não faz nada. O cara não produz nada. A vida cristã para ele se resume a duas coisas, basicamente. Três, talvez. Ele vem aos cultos, vai às células, e ele é um ofertante dizimista. Pronto, isso é vida cristã. Irmãos, isso é bom e deve ser feito. Mas eu quero que você entenda uma coisa, querido. Pessoas ímpias fazem isso. Pessoas ímpias fazem isso. Nós somos chamados para produzir, irmãos. Nós somos chamados para a prática das obras, entendeu? Atividade santa, irmãos, esforço contínuo, isso é vida cristã. Eu falo isso aqui, né? E como eu prego muito sobre graça, eu imagino alguém me perguntando assim, pastor, não é o Senhor que vive pregando que nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, e que as nossas obras não podem nos ajudar? É verdade, irmãos, eu prego isso. Vou morrer pregando isso, entendeu? Nossas obras não podem nos ajudar, nem ajudar a Deus no que diz respeito à nossa salvação. Na verdade, no que diz respeito à salvação, toda e qualquer obra é inútil. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, no que diz respeito à salvação, querido, obras é inútil. Entretanto, irmãos, isso não significa que nós devemos viver ociosos. Não basta dizer que crê, irmãos, como se isso fosse tudo que Deus requer de nós. Porque, olha que coisa interessante, irmãos. Olhe o equilíbrio da palavra de Deus, irmãos. Versículo 8 e 9
Porque é pela graça que sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ah, pastor, está vendo, pastor? Eu não preciso de obras, é? Então vai para o versículo 10. O mesmo texto, Efésios 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Você que está em Cristo foi criado para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Irmãos, há texto mais claro do que isso? Você é chamado a produzir. Na verdade, você foi salvo para produzir obras, irmãos. É o que o texto está dizendo. Eu sei que isso para muita gente é confuso, né? Pastor, pode ou não pode, pastor? Irmão, entenda uma coisa, irmãos. Você não faz obras para merecer salvação, querido. Você faz obras porque Deus te salvou. E uma vez que Ele te salvou, Ele diz, agora vai e produz obras. Obras não são condição para alguém ser salvo. Obras são consequência de uma pessoa salva. Pelo amor de Deus, querido, entenda isso. Colossenses 1,10, a mesma coisa, irmãos, olha. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Cristo. Frutificando, irmãos, produzindo obras. Produzindo obras, querido. É importante, irmãos. Irmãos, são coisas que a gente deve ter em mente. São coisas que a gente precisa, querido, de todas as maneiras se apegar. Porque, veja, por que nós devemos nos esforçar para praticar essas coisas? Porque a prática dessas virtudes não apenas confirma nossa vocação e eleição, mas também produzem uma vida frutífera e ativa, querido. É o que Pedro está dizendo aqui. É o que Pedro está dizendo. É muito importante, irmãos, que saibamos que o que Pedro está ensinando aqui não é atividade só por atividade, tá? A atividade proposta é uma atividade frutífera. Essa aqui é aquela coisa, a gente diz algo, estabelece o princípio, o crente foi chamado para produzir obras, tá? Agora, deixa eu fazer uma ressalva, deixa eu explicar uma coisa para você, tá bom? Não significa apenas fazer por fazer alguma coisa. Não é atividade só por atividade. É atividade frutífera. Então, deixa eu te explicar o que é uma atividade frutífera. Tá bom? O que é isso? Atividade por atividade, o que é atividade frutífera? Primeiro, querido, é possível uma igreja realizar culto todo dia e mesmo assim ser infrutífero. É possível ter reuniões de liderança, de departamentos, tipo assim, reunião de casais, de homens, de mulheres, de jovens, de adolescentes, de crianças, de orações, e mesmo assim ser infrutífero. Tudo isso pode ser feito mecanicamente na força da carne. Assusta, irmãos. Olha, quando eu estava escrevendo isso aqui, anotando isso aqui, irmãos, fiz aqui uma ressalva bem aqui. Creio que todos nós deveríamos pensar nisso. Eu faço, mas não estou produzindo nada. Meu Deus, o que é isso? Eu quero que você atente bem para o ensino bíblico, irmãos. Veja o que Pedro está ensinando nessa sessão. Porque Deus nos deu salvação. Porque Deus nos deu suas promessas e tudo o que precisamos para viver a vida cristã. Concentre todos os seus esforços para acrescentarem à fé a virtude, o conhecimento o domínio próprio, e segue a lista. Veja, é por causa do que Deus fez que nós fazemos isso. Agora observe, querido, e observe com muita atenção, irmãos, porque esse é o ensino neotestamental, é o ensino do Novo Testamento a respeito do serviço cristão, querido, do produzir obras. Versículo 8, porquanto se essas virtudes existirem e continuarem a crescerem dentro de vocês, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos no perfeito conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A atividade cristã, ela é fruto de um caráter cristão. As virtudes aqui não é atividade
por atividade e não pode ser exercida na força da carne. A questão, irmãos, olha só que coisa interessante. Como eu posso saber se a atividade que eu estou exercendo é espiritual ou carnal? A resposta é muito simples. Pedro diz para nós aqui que a atividade cristã é uma atividade que é frutífera, produz frutos. Talvez eu encerre com isso aqui, irmãos, por causa do nosso tempo, né? Ou talvez você me dê mais um minutinho e eu encerro essa questão aqui. Mas é quando eu penso em produzir frutos, irmãos, eu tenho que ter um parâmetro para saber se eu estou produzindo isso realmente. Porque se eu perguntar para você assim, você está produzindo fruto? Você vai me perguntar, pastor, mas como é que é isso? Como é que é? O que é produzir fruto, na verdade? Então, preste atenção, irmãos. Quando nós pensamos em frutos que devem ser produzidos pelos cristãos, existem pelo menos 3 categorias de frutos na Bíblia, tá? Isso serve para nós medirmos aquilo que nós estamos fazendo, para saber se a nossa atividade, ela é uma atividade desenvolvida na força da carne ou é uma atividade fruto de um caráter cristão, entende? Então, primeira coisa, irmãos, primeira categoria é a categoria do caráter cristão. E eu vou citar para vocês coisas muito parecidas com o que Pedro cita aqui. Pedro cita virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, a piedade, fraternidade e amor. 7 virtudes. Quando você vai para Gálatas, capítulo 5, versículo 22, ali o apóstolo Paulo cita 9 virtudes. Olha só. Entretanto, isso é caráter cristão, irmãos. É muito semelhante ao que Pedro está citando. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essa é a primeira categoria de frutos que um crente deve produzir. Aquilo que você está fazendo, está produzindo isso? Minha leitura bíblica, minha oração, minhas idas à igreja, o ouvir a palavra, está produzindo isso em mim? É fácil de você sondar, querido. Você ama de verdade? Amar aqui não tem a ver com sentimento, você sabe disso, né? Você ama de verdade? Você é uma pessoa alegre? A alegria aqui não é aquela quando você ouve uma piada, você dá um sorriso. Como diz o povo manaense, dá uma gaitada gostosa, né? Não, não é isso não, tá bom? Essa alegria aqui, ela é produzida pelo Espírito e não por algum humorista por aí, entendeu? Não, nada a ver. Paz, paciência. Oh, irmãos, aqui o negócio pega, tá? Paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É a primeira categoria de frutos. Se as atividades que eu estou desenvolvendo não estão produzindo isso, então é provável que eu esteja agindo na força da carne, querido. Não movido por um caráter cristão. A segunda categoria, irmãos, são as obras cristãs. E aqui envolve o evangelismo, o testemunho, o amor ao próximo, essas coisas todas, entendeu? A pregação, a oração pelas pessoas, o amar o próximo. A minha leitura bíblica, a minha oração, o ouvir a palavra de Deus, o viver o cristianismo está me levando a fazer essas coisas. Eu preciso sondar o meu coração com relação a isso, irmãos. Há um texto que eu coloquei aqui, irmãos, mas eu não vou ler por causa do nosso tempo aqui, já está muito adiantado. Mateus 7, talvez eu pregue sobre isso um dia, do 15 até o 23. É um texto onde o Senhor fala de alguém que está... eu vou terminar lendo isso aqui, deixa eu ler mesmo. Eu encerro aqui, tá bom? Olha só. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Para quem está lendo aí, Mateus 7,15. Começando no 15. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Olha que palavra poderosa, irmãos. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas, né?
Nem todo aquele, eu estou pulando agora do 16 para o 21, nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquilo que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos profetizado em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não realizamos milagres. Então lhes declararei, nunca os conheci, afastai-vos de mim, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Veja, é alguém que está produzindo obra, e obras poderosas, mas está fazendo na força da carne. Irmãos, isso é curioso, irmãos, isso é para a gente prestar atenção. As obras que eu sou chamado a produzir são obras feitas, movidas por um caráter cristão, por aquilo que Deus fez na minha vida, entendeu, querido? Então, essas obras vão produzir, vão produzir obras produtivas, obras frutíferas, na verdade. E a última categoria aqui é exatamente a questão da vida piedosa. Veja, caráter cristão, obras, né, eu coloquei aqui, obras cristãs e vida piedosa. E eu estou me referindo aqui, querido, a algo que não tem a ver com culto mais, mas tem a ver com a minha vida com Deus em casa. Oração e Bíblia. Eu vou fechar aqui, irmãos, para não correr o risco de ser tentado a continuar com o texto. Queridos, gravem bem o que eu vou dizer a vocês. Irmãos, eu passei 2 semanas sem vir à igreja. A minha esposa, eu estava falando para minha esposa, amor, vou para a igreja hoje. Isso no ano passado, amor, vou para a igreja. Eu vou de máscara, eu me banho de álcool gel, mas vou para a igreja. Por quê, querido? Eu posso viver sem vir aqui? Posso, irmãos. Mas saber que vocês estão aqui, eu estar em casa preso, eu quase que entro em depressão esses dias, irmão. É um negócio ruim, ficar isolado, entendeu? É ruim. Agora, por mais gostoso que seja estar na igreja e adorar junto com os irmãos, ouvir a palavra. Irmãos, isso aqui, pense na vida cristã como algo dessa dimensão. Isso aqui, o culto, é essa coisinha bem aqui. A vida cristã, irmãos, na sua essência, ela é vivida a sós com Deus. O culto é bom ou ruim, dependendo de como você vive com Deus a sós. Sua leitura bíblica e sua oração. São as 2 atividades mais importantes da vida cristã. Chama isso de devocional. É um tempo a sós com Deus, onde eu pego a minha Bíblia e vou ler, e onde eu tiro o meu tempo para orar ao Senhor. Se, querido, o que você faz, vir à igreja, ou ir à célula, alguma coisa, se o que você tem aprendido não te leva para essas 2 coisas, irmãos, então alguma coisa muito errada não está certa na tua vida, como diz o pessoal. É sério, irmãos. A essência da vida cristã se resume à oração e palavra, entende? E isso, eu estou pensando nisso a sós com Deus. A sós com Deus. É importante demais, irmãos. É bom, a comunhão é muito boa, irmãos. Eu gosto mais disso. Mas isso aqui não substitui minha vida de leitura bíblica em casa. Isso aqui não substitui minha oração. Na verdade, se não há leitura bíblica e oração em casa, o culto, irmãos, vai ser apenas entretenimento para muita gente. Ah, é domingo à noite, eu sou crente, não posso ir pro bar beber, encher a cara, eu vou para a igreja. Eu vou me entreter um pouquinho, vou sair de casa um pouquinho, entende? Pensa no iceberg. Sabe o que é um iceberg, não sabe? A gente chama de ponta de iceberg. Você está no mar, tem lá uma geleirazinha pequenininha. E embaixo está o grosso. A vida cristã, querido, é aquilo que está submergido abaixo das águas. As atividades que nós fazemos aqui em público é a ponta do iceberg. Queridos, eu quero incentivar vocês a cultivarem uma vida de oração, a cultivarem uma vida de leitura bíblica, de amor pela palavra. Não há, irmãos, escutem isso, não há nada mais importante na vida cristã do que essas 2 coisas. Se eu faço essas 2 coisas, querido, pode ter certeza, o culto vai ser um momento muito prazeroso na minha vida. Se eu estou cheio de Deus, querido, me juntar aos meus irmãos no culto público vai ser algo assim muito, muito. Vai ser de um regozijo muito grande me juntar aos meus irmãos. Então, querido,
Isso reflete aquilo que nós somos e o chamado de Deus da nossa vida para viver para Ele. Isso faz com que a gente tenha certeza de salvação, irmãos. Certeza de salvação. Eu desafio vocês, querido. Eu desafio vocês a cultivarem uma vida de intimidade com Deus.